Muito bom dia, apostador, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora do Betmaster. Sábado estarei lá, toda a equipe aposta de valor, Danilo, todos para nos encontrarmos e tirarmos um ótimo proveito desses 2 dias sensacionais, né? Mas até lá, vamos aqui no nosso Bom Dia Apostador, passando as informações para vocês, o melhor programa sobre investimento esportivo do mundo. E vamos começar a falar sobre os jogos de ontem, né? Tivemos pela Série B CRB 1 Sport 1, né? O Sport jogou muito bem, mereceu até vencer o jogo. Se saísse com a derrota ia ser injusto. Saiu perdendo de 1 a 0, mas conseguiu empatar e perdeu muitos gols. E terminou empatado o jogo 1 a 1. Internacional 2, Fortaleza 1. Falei pra vocês ontem, né, que o Internacional, se olhar o time principal, o elenco do Internacional é forte, né? Atuando em casa, as casas precificaram isso. Nós ficamos de fora desse jogo, né? Mesmo o Fortaleza brigando pela liderança do campeonato, não conseguiu vencer o Inter. E com essa derrota do Fortaleza, né, o Botafogo se mantém na liderança. Tivemos pela Copa do Brasil, Corinthians 3, Juventude 1, né? Nós tivemos um green nesse jogo, um lucro de 54% sobre o nosso investimento. Corinthians saiu vencendo, Juventude empatou. E no finalzinho, nos 15 minutos finais, né, o Corinthians deslanchou, a pressão da torcida, a apresentação do Memphis Depay foi importante para levar a torcida mais ainda para esse jogo. E dentro da arena é muito difícil, né, vencer o Corinthians com a pressão da torcida, com o time jogando bem. A Juventude até jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo recuou, né, tentando garantir o resultado de empate ou no máximo perder por um gol para levar para os pênaltis. Mas recuou demais e o Corinthians aproveitou disso. E no último minuto dos acréscimos conseguiu o terceiro gol que deu a classificação direta para a semifinal. Tivemos também Atlético Paranaense 2, Vasco 1, né? O Atlético Paranaense abriu 2 a 0. O Vasco teve um jogador expulso quando estava 2 a 0 para o Atlético Paranaense. Aí todo mundo pensou que a vaca tinha ido pro brejo, né? Como se diz. Mas o Vasco conseguiu reagir. Verratti novamente, o artilheiro. Esse não perde gol na área, né? Muito bom de cabeça. Fez o gol que levou a cobrança para os pênaltis, que levou a disputa para os pênaltis. E nos pênaltis o Vasco conseguiu se classificar, né? O Atlético Paranaense jogou bem, pressionou, mas não conseguiu vencer por 2 gols de diferença. Aí, como diz, o pênalti é loteria e o Atlético Paranaense perdeu um pênalti, o Vasco converteu todos e o Vasco também foi para a semifinal. O Vasco enfrenta o vencedor de São Paulo, Atlético Mineiro, vamos falar sobre esses jogos daqui a pouco. E o Corinthians enfrenta o vencedor de Flamengo e Bahia. Agora os jogos de hoje, né? Temos 2 jogos da Copa do Brasil, 2 jogaços. O primeiro jogo às 21h45, São Paulo e Atlético Mineiro, né? O São Paulo perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 no Morumbi. Agora tem que jogar muito mais do que jogou até agora, né? Tem que fazer uma coisa inesperada, uma coisa que dificilmente o São Paulo faz, que é vencer o Galo lá em Minas, né? São Paulo tem que vencer por 1 a 0 no mínimo para levar para os pênaltis. Os dois times vão completos, né? Vão com força máxima. As casas precificadas. Lembrando que eu faço meus investimentos sempre na BetBra, né? Melhor bookmaker do mundo. As casas precificaram Atlético Mineiro menos 0,25 pagando 1,97. São Paulo mais 0,25 pagando 1,93. Linha justa, né? O mando de campo do Atlético Mineiro pesa um pouquinho. A qualidade das equipes são equivalentes, mas o mando de campo do Atlético Mineiro é forte. E eu vou levar esse jogo pro live. Com certeza vai aparecer oportunidade como apareceu ontem, né? Quem teve paciência, esperou o live ontem, com certeza teve lucro, teve green. E nesse jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo, com certeza vai aparecer oportunidade. Eu vou guardar meu capital para investir no live. E às 21h45 também, né? Temos Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu o primeiro jogo lá na Bahia de 1 a 0. Agora joga no Maracanã lotado, né? O Flamengo em casa é muito forte, é muito difícil vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. O Bahia vai com o time completo, mas o Flamengo não vai com o time que o Tite queria estar, né? Não vai ter o Pedro, não vai ter o De La Cruz, alguns jogadores importantes não vão ter por motivo de contusão, mas tem a volta do De Arrascaeta, né? Tem a volta do De Arrascaeta e o elenco recheado de estrelas do Flamengo vai estar em campo. E como eu falei, vencer o Flamengo no Maracanã com esse time do Flamengo, mesmo com alguns desfalques, é muito complicado. O mercado oferece Flamengo menos 0,5 pagando 2,06 e Bahia mais 0,5 pagando 1,80. Eu precifiquei a vitória do Flamengo, né? Nesse jogo também, acho a linha justa de vitória, mas achei um desajuste nas odds, né? Eu precifiquei a vitória do Flamengo a 1,90 e as casas estão me oferecendo 2,06. Então estão me oferecendo 16% de tickets a mais, né? 16% de lucro sobre o que eu precifiquei.
e eu vou fazer essa entrada de meia unidade na vitória do Flamengo. Flamengo menos 0,5 pagando 2,06. Dito isso, né, os jogos de hoje, vamos para a notícia do Globoesporte.com, né? Temos aqui as três manchetes principais, que seria a análise do Corinthians ontem, né, que jogou muito bem, foi para cima, pressionou o Juventude até começou bem o jogo, mas recuou demais, e quando o time recua demais contra o Corinthians na arena, é complicado segurar. Teve a estreia do Memphis, né? Ele quer que seja chamado de Memphis, não quer que seja chamado de Memphis Depay nem de Depay. Quer que seja chamado de Memphis, e assim a imprensa vai chamar a partir de agora. Então o Corinthians ganhou, merecido, e quem investiu no Corinthians teve lucro. Aqui a análise do Vasco, né, contra o Atlético Paranaense, né? O Vasco deu sangue, né? O Atlético Paranaense jogou muito melhor, com um jogador a mais. O Vasco teve que jogar no limite, todos os jogadores jogaram o máximo e conseguiram essa classificação heróica. E aqui o top 5 do Brasileirão do Mundo, né? É uma matéria bem legal. Tá falando sobre o Brasileirão pode estar entre os 5 melhores campeonatos do mundo. E vamos com essas contratações, né, internacionais que o Brasileirão tá fazendo, e vamos ver o que vai ser, né? Aí tem uma matéria aqui embaixo também falando sobre a crítica sobre o Vinícius Júnior, né, dos jogos da seleção brasileira. Se vocês quiserem saber mais sobre essa matéria, pode ter aqui no site do Globoesporte.com. Tá bom, pessoal? Então é isso. Lembrando, deixa eu passar uma notícia para vocês, que eu tô com a promoção dos meus 2 e-books. Tô na minha outra rede social que tá aqui embaixo. Vocês clicam nela, tem um stories lá. Vocês adquirindo um e-book, e vocês forem no Betmaster e adquirirem um e-book através das explicações que eu dou na minha outra rede social, vocês ganham o segundo e-book totalmente grátis. Mas isso é uma promoção só para quem vai no Betmaster. Vocês entram lá na minha rede social, tá aqui embaixo, tá tudo explicadinho lá. Adquirir um e-book, você ganha outro totalmente grátis, tá bom? Então fica a dica. Tá chegando a hora, tá chegando no sábado, né? Mais conhecido como depois de amanhã, a gente se encontra pessoalmente e vai ser um dia muito especial, tá bom? Forte abraço, tamo junto. E amanhã tem análise do Campeonato Brasileiro Série A. Fica ligado aí, aqui no canal do Baba. Valeu!